Olá, turma do terceiro ano. Estamos aqui nesse espaço virtual para darmos continuidade às nossas aulas dos assuntos. Alguns assuntos vocês já viram em sala, mas será cobrado também na prova aberta da primeira unidade. Então, nós vamos seguir o cronograma de níveis de linguagem, figuras de linguagem e produção de texto, bem como cobrar também interpretação de texto na prova, certo? Além disso, vamos continuar essas aulas do Colégio Finísia Freire, turma do terceiro ano, iniciando níveis de linguagem, certo? Vamos lá. Níveis de linguagem. Veja, o nível de linguagem ele é empregado de acordo com os falantes da língua do idioma, né? O nosso código língua portuguesa. Vejam que o nível de linguagem ele é empregado de forma que há um preceito social, tem um bom conhecimento da língua e às vezes outras pessoas não têm o conhecimento ou não têm esse emprego tão respeitoso, né? Ou prestar mais atenção sobre como utilizar a linguagem de forma culta, de forma dicionarizada, como as gramáticas regem, certo? Então, o nível de linguagem, temos o nível formal. Esse nível formal, ele é empregado em situações as quais eu não conheço bem os falantes, os interlocutores, e eu tenho que empregar uma linguagem mais adequada, respeitosa, né? A depender também do espaço ao qual eu estou. É notório que se vocês vão em locais com frequência, como shopping, e estou com um grupo de colegas, eu vou estar utilizando uma linguagem informal, não é? Eu não tenho essa obrigação, vamos assim dizer, de lembrar sempre das regras gramaticais e conversar com meu colega, não é? Eu estou mais espontâneo, estou livre para realizar um emprego de uma linguagem menos formal. Já a formalidade, ela é utilizada em ambientes as quais eu tenho que me portar, conversar com a pessoa, dialogar com alguém, né, de forma respeitosa e lembrar que o uso eu tenho que estar sempre sendo mais próximo possível da linguagem que é exigida pela gramática, pelas regras. Vejam que se eu estou no tribunal, eu tenho que me dirigir ao juiz de forma formal, né? Então, a situação faz com que você pense e analise a situação como um todo para o emprego da linguagem formal. Então, uso monitorado em situações que exigem mais formalidade. Emprega com interlocutores desconhecidos ou mais formal, respeitoso, né? Não chega a ser de forma que eu não conheço, mas de forma de respeito também. Vejam nessa situação um exemplo. Senhor Petrúquio, aceita Catarina Minola como sua legítima esposa, prometendo amá-la e honrá-la? Veja que o emprego aí é formal, numa situação que exige, né, essa formalidade, né? A pessoa, emissor, se dirige ao interlocutor de forma formal e adequada à situação também. Então, há esse emprego. O outro, né, da linguagem é a informalidade. Essas situações que eu expliquei a vocês, as quais eu estou diante de situações que eu não sou exigido. Eu não tenho essa obrigação de estar lembrando sempre as regras. Vejam, geralmente eu sempre escuto as pessoas utilizar o emprego do pronome oblíquo dessa forma. Me empreste o caderno, me empreste
o lápis, me empresta a caneta, me empresta a borracha, sem ao menos se atentar que eu tenho que utilizar o pronome oblíquo de forma correta. Então, eu não inicio, né, uma regra, eu não inicio início de frases com pronome oblíquo átono. Então, empreste-me. Às vezes, nós, falantes, não temos o amor, vamos assim dizer, de estar sempre utilizando a linguagem de forma formal. Ah, professor, isso é errado? Não. Mas na hora da escrita, vocês acabam escrevendo como falam. Não lembram as regras gramaticais. Então, é nessa situação em que a formalidade é exigida com maior rigor, não é? Por exemplo, no vestibular, numa prova de concurso, que é exigido uma produção de texto, eu tenho que me atentar, eu tenho que tomar certos cuidados na hora do emprego e lembrar das regras gramaticais, tanto na escrita, porque se eu começar a treinar a pronúncia, os diálogos, eu vou ter uma maior facilidade de lembrar na hora da escrita. Não é? Além do mais, por mais que eu utilize a linguagem formal, eu também posso estar treinando, não é? As regras gramaticais na escrita. E assim eu vou estar me policiando, tendo esse cuidado, que eu sou exigido em algum momento da minha vida escolar, esse emprego da utilização da linguagem. Eu não posso estar utilizando uma linguagem corriqueira numa produção de texto, né? Veja, professora, mas às vezes eu encontro textos em que a linguagem é informal. Isso, porque o autor, quando ele pretende escrever, ele analisa o personagem e ele utiliza essa linguagem que pode ser formal ou menos informal, certo? Então, ali há uma licença, há uma abertura, não é? Na hora da escrita, da utilização desse emprego. Então, veja, a informalidade está no uso mais espontâneo, em situações que permitem formalidade, empregada com interlocutores com quem temos proximidade. Veja um exemplo. O que diabos o senhor acha que eu vim fazer aqui? É claro que eu aceito sim. O falante aí, nesse momento, nessa situação, ele empregou como ele fala corriqueiramente, não é? Como disse a vocês, às vezes a linguagem ela é empregada também de forma a qual o falante às vezes não tem instrução de utilizá-la em algum ambiente. Então, da forma que ele utiliza corriqueiramente, ele vai chegar em outro lugar e vai utilizá-la também. Então, só temos que nos atentar nessas situações, né? Vejam, a variação linguística. A variação linguística ocorre porque a linguagem, o processo de linguagem é dinâmico e ele se altera em tempos. Vejam que a nossa língua portuguesa, ela vem se alterando desde o descobrimento do Brasil, não é? A língua portuguesa empregada aqui no Brasil é diferente da língua portuguesa de Portugal, que foram nossos colonizadores. Vejam que há palavras, por mais que sejam próximas, a pronúncia, né, a nasalização, o tônico, o átono, de alguma maneira se torna-se diferente na pronúncia. E não é errado, não é? Cada local, cada região tem uma forma de pronunciar, de falar diferenciada. O que não pode ser considerado como preconceito linguístico, certo? Temos que tomar cuidado ao debochar, ao rir. Né? Devemos ver o falante de forma íntegra, total, porque ele, falantes do mesmo idioma, podemos encontrar em cada região do Brasil de formas diferentes. Né? Veja, é um processo de mudança natural das línguas. Tanto é que a nossa língua,
as nossas regras também foram alteradas com o novo acordo ortográfico. Algumas palavras modificaram, umas se juntaram, outras perderam o hífen, acentuação, não é? Tudo isso para que os falantes da língua, do idioma, possam se unificar e também identificar e utilizar essas palavras de forma geral. O que ocorre também é que, às vezes, as palavras elas ganham, né, sentidos diferentes em algumas regiões. O que ocorre também que pode, não é, nesse processo, porque a língua é dinâmica, vir a ser dicionarizada, entrar no dicionário, ser, né, agregada às regras gramaticais ou não. Não é? Por isso que há esse processo, né, essa variação linguística, né, acaba acrescentando mais. Né? Então há essa mudança também. Ela apresenta-se também no tempo, no espaço e na sociedade. Vejam, porque no tempo é óbvio que a nossa linguagem, o nosso modo de falar, de se expressar, se alterou desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. Vejam que há um tempo atrás, a utilização do emprego vós-me-ser, que era uma forma, não é, utilizada, respeitosa. Se você escutar alguém falando hoje, você vai achar engraçado, no mínimo, porque não é mais utilizado, não é? Não é mais utilizado na nossa linguagem, não é? Então perdeu aí um pouco o uso. Então há o tempo, há o espaço, a localidade, a região, né? E na sociedade, se é uma sociedade instruída, menos instruída, entenderam? E ela não pode ser considerada como língua de português. Por que não pode? Porque se entre o processo de comunicação, de fala, entre os que participam da comunicação, houver entendimento, linguisticamente, aquele processo ocorreu perfeitamente. Porque, por mais que o outro, o emissor, o receptor, enfim, eles empreguem a língua menos informal, né, ou informal, a informalidade nessa situação. Mas o emprego da pronúncia, as palavras ocorra de forma errada, que não é empregado ou ensinado, mas que houve a mensagem, o conteúdo foi empregado de forma correta, que os falantes dessa situação entenderam, então linguisticamente está correto. Vejam que essas situações, às vezes nós podemos utilizar uma palavra e que ela pode ganhar outros nomes, outros sinônimos em outras regiões. Veja, macaxeira, região nordeste. Também posso utilizar em outros lugares chamada de mandioca, é a mesma coisa. Baixa da égua, lugar distante. Vejam que há situações em que é empregado em alguma região de uma forma e em outra região de outra, mas que se identifica que é a mesmo objeto, mesma coisa, né? A região sul, bergamota, mexerica, cacetinho, pão francês. Região centro-oeste, pinchar, jogar fora, não é? Sarapatar, assustar. Então vejam que essas situações já se torna uma variação aí linguística. É uma palavra, mas que ela pode ganhar outras formas de se comunicar em outros lugares e regiões. É negativo para a sociedade a existência do preconceito linguístico. Eu não posso ter, nessas situações, debochar, achar engraçado, numa situação dessa variação. Ou até mesmo esse preconceito, aquela pessoa veio de tal região. Aí fala assim, não, isso é bonito para o nosso território, não é? Ocorrer essas variações. Essas situações em que identifica aquela pessoa veio de tal região, não é? Fala desse jeito, perfeito, não é? Não tem nada de ter preconceito linguístico nessas situações, certo?
Então, a linguagem, como eu disse a vocês, é um processo amplo, abrangente, dinâmico e que ele vai se alterar de acordo com o tempo. Pode ser que daqui a alguns anos a forma como nos comunicamos, nos, de diálogo, de conversa, pode ser que modifique. Expressões deixem de ser utilizadas e outras ganham novos significados, novas expressões, novas formas. Então, a linguagem é o processo de comunicação amplo e dinâmico, pois é necessário uma interação entre os falantes, que ocorre por meio da fala ou da escrita. Vejam que o que temos que prestar atenção é na hora da escrita também. Né? Em um vestibular que é exigido, o qual eu empregue as regras gramaticais, pois eu serei penalizado, eu tenho que me esforçar, prestar atenção, treinar, para que evitar alguns erros que eu posso sanar antes, certo? Por isso que os falantes do mesmo idioma podem utilizar os níveis de linguagem a depender da situação e com que se comunica, óbvio. Veja que se eu estou em uma situação no tribunal, eu tenho que me atentar que eu preciso melhorar minha comunicação naquele momento, pois estou num momento de sério, resolvendo algo importante. Então, eu tenho que me atentar a essas situações, me portar de forma diferente, me vestir, né, de forma diferente, mais formal, porque a situação exige, certo? Não é questão de limitar ou não, é questão de se ambientar na situação em qual o indivíduo é exigido, certo? Vamos para nível 1, que é a norma culta padrão. Essa linguagem que vocês utilizam, ensinada, né, através do dicionário, da gramática, dos livros, né, de língua portuguesa, a qual ela exige o emprego dessa norma culta, né, padronizada, com as regras gramaticais, né, com perceber a concordância verbal, nominal, regência nominal, verbal, emprego da ortografia, da acentuação, da pontuação, não é? Todas essas regras, elas são exigidas na norma culta. Então, eu preciso me atentar a elas. A língua segue uma estrutura que vem de regras gramaticais. Essas regras, né? Sujeito, predicado, quando eu estou na construção da sintaxe, na semântica, na morfologia, na fonética. Então, todas essas regrinhas, elas são aplicadas na escrita. E, oralmente, também posso estar treinando para que eu possa sanar as minhas dificuldades antes de uma prova, certo? Então, a língua segue uma estrutura que vem de regras gramaticais, a qual funciona como língua padrão oculta. Por exemplo, é uma forma de comunicar de modo difícil e linguagem mais rebuscada é atribuída também a um certo interesse social. Vejam que se eu encontrar alguém que tenha uma forma de falar diferente, né, ela também apresenta conhecimento. Então, eu posso associar a um prestígio social. Né? Também que essas pessoas, elas praticam tanto a escrita como a fala, não é? Mais rebuscada, tentam seguir a norma culta, está relacionado a essa democratização do acesso ao ensino. Certo? O que é ensinado nas regras gramaticais é ensinado a todos os alunos de escolas. É verificado em qualquer dicionário. Então, o que eu tenho que tomar cuidado é só verificar os livros que estão de acordo com a norma, com o novo acordo. Só. Então, vocês verão que todos eles vão estar trabalhando com a norma culta. Mas também ele trabalha com essas variações linguísticas, que podem ocorrer de falantes em locais, em tempo, em espaço, essa utilização,
certo? Vamos ver o exemplo. Então, é empregada em registros formais entre autoridades e padronizadas pelas escolas, né? Vejam que o juiz, ele utiliza uma linguagem de se dirigir, de comunicar ao réu, aos advogados, né, ao promotor, de forma formal. Não pode estar ali, né, utilizando um emprego de gírias, né, de formalidade, certo? É uma linguagem formal, rebuscada, e emprego da norma culta próximo da gramática, não é? Segue essas regras, certo? Vamos lá. Nível 2 é a linguagem coloquial e formal popular. Ela recebe essa mesma nomenclatura, certo? Então, a linguagem coloquial é essa que vocês utilizam diariamente, né, com colega, com amigo, né, com alguém próximo a vocês. É a linguagem que ela não tem esse rigor com as regras gramaticais. Pode ser mais espontânea. Não é? A linguagem coloquial utilizada pelos falantes de modo mais espontâneo, corriqueira. Para esse nível de linguagem, as regras gramaticais não é seguido com rigor. Não há preocupação pelos falantes em seguir uma estrutura padrão. Essa estrutura, não é? De regras de concordância, às vezes encontramos os falantes que empregam de forma errada, mas que se houve comunicação entre quem está ali, então linguisticamente está correto. Né? O emprego do conteúdo foi transmitido de forma de que os falantes ali na comunicação ocorrer entendeu, então perfeito. Há essa utilização bem utilizada, né? Então, ela transmite o conhecimento e é o nosso nível 2, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Olha, é uma linguagem utilizada de modo geral, pois atende situações de comunicação informais, como nas conversas entre amigos e familiares. Né? É uma linguagem em que você emprega sem lembrar o emprego de regras gramaticais de forma acentuada, né? De forma correta. O nível 3 é essa linguagem regional e regionalismo. Lembra lá que no início nós vimos que há um emprego dessa variação linguística e que ela ocorre também no tempo, no espaço, né? Que espaço é esse? Regional, espaço urbano, rural, entenderam? Nessas situações, os falantes também empregam a linguagem de forma um pouco diferenciada. É regional, é regionalismo, próprio daquelas pessoas, daquelas regiões. Né? Então, essa linguagem é denominada de regionalismo, porque explora as diferentes maneiras de variações, né, linguísticas ocorridas pela região do Brasil. Essas variações são chamadas de dialetos e apresentam-se divididas nas 5 regiões do nosso território. Mas que é bonito. É você identificar que a pessoa veio do sul, que a pessoa veio do norte, que a pessoa veio do centro. Então, há essa situação de que podemos identificar que aquelas pessoas usualmente falam desse jeito. Não é? Nós, sergipanos, conseguimos identificar quem vem da Bahia, não é? Quem vem de São Paulo. Vejam que cada local tem uma maneira própria de utilizar a língua portuguesa. É o mesmo idioma, só que podemos pronunciar o R, né, mais arrastado. Podemos falar de modo diferente. E tudo isso faz parte do processo de comunicação, do processo de evolução, do processo dinâmico da nossa língua. Vamos ver aqui um exemplo. Olha. Vício da Fala é um poema de Oswald de Andrade, o qual ele trabalha essas situações. Veja, para dizer em milho, dizem mil. Para melhor dizem mil, né? Às vezes é aberto, né? Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então vejam que isso não é só para debochar,
né? Às vezes, utilizamos o emprego também dessas variações para deixar a situação menos tensa, né? Menos pesada, né? Então, também há essa utilização do emprego das palavras, da entonação, do jeito de falar, do modo de falar, que agrega, né, soma. Né? Ela não é divisor, né? Não é para ser divisor, é para somar. Ah, aquela pessoa falar desse jeito, tem que respeitá-la. Né? Aquela pessoa se porta desse jeito, tem que respeitar. Temos que respeitar todas as situações e diminuir os preconceitos linguísticos que há no Brasil, por ele ser muito extenso. Né? Devemos, não precisamos separar, precisamos somar as situações. Olha, temos o nível 4, que são das gírias. Vejam que as gírias, elas são utilizadas de modo que emprego, né, de situações também, em quais nós temos um léxico dessas gírias de formas diferentes. E elas modificam também através da época. Né? As gírias que eram empregadas na década de 80, 90, hoje não são mais. Né? Então, há essa situação também. Ó. Está associada à linguagem popular em certos grupos sociais e, a depender de sua utilização, pode chegar a incorporar o léxico. Como a vocês, como a língua é dinâmica, ela pode chegar a se determinadas palavras são usualmente utilizadas por diversos falantes na maior parte da região ou em quase tudo, então ela pode se vir a incorporar ao nosso idioma. Quando eu falo idioma, é quando ela pode chegar a entrar no dicionário com significados e eu posso estar utilizando normalmente, certo? Por exemplo, há palavras que são utilizadas agora no nosso léxico, com a avanço da tecnologia, que elas entraram no dicionário. Né? Se vocês procurarem a palavra bullying, online, né? São palavras que não é da língua portuguesa, mas que elas se agregaram à nossa. Cotidianamente nós utilizamos essas palavras, então elas já estão dicionarizadas, então fazem parte do nosso léxico. Vejam, não são gírias, eu estou falando só trazendo algum exemplo de que palavras podem também ser agregadas por questões de usar, por elas serem utilizadas muito pelos falantes, certo? Olha, a incorporar o léxico da língua e são utilizadas durante um período, pois a linguagem é dinâmica, pode ser alterada conforme os falantes de cada época, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Vejam, estar no pé, sacou, ir na onda, um estouro, etc. São gírias, não é? Que são utilizadas, foram utilizadas, podem ainda, né? Como a língua dinâmica, né? Às vezes palavras que entram corriqueiramente, não é? Por um período, por exemplo, quando vocês percebem em alguma novela, né? Em algum seriado, em algum momento, você vê ou percebe algum jeito, né? Ou expressão, gíria, sendo utilizada, às vezes também alguns grupos começam a utilizá-la. Isso significa que ela vai, né, ser agregada ou não, ou já foi, né, ou vai entrar novamente, enfim. Só questão de comunicação, de expressão e de produzir novos sentidos também, certo? Olha, tem esse nível 5, que é a linguagem vulgar. A linguagem assim que não tem nada de culta, é o contrário da língua culta. Ela foge totalmente às estruturas. E ela pode ser considerada também um vício. Vejam, essa linguagem é o contrário da culta ou padrão, pois a estrutura foge totalmente e é considerado um vício de linguagem e ainda dos falantes. Consegue compreender o diálogo. Vejam, nós vai, para mim ir, vamos ir. É uma linguagem que ela foge totalmente, não é? Da língua culta. Essa linguagem vulgar.
Bem, por último, vamos ver essas variedades linguísticas, né, que ela ocorre geograficamente, como vimos nas regiões, na variedade da história, né, e o grau de monitoramento dessas variedades linguísticas. Olha, lembrando que eu não posso trazer as formas que os falantes produzem o diálogo como preconceito linguístico. Eu não posso ficar rindo, debochando de outra pessoa porque ela fala o R arrastado, ou ela tem um modo de pronunciar algumas palavras de formas diferentes. Eu tenho que respeitar o falante do modo como ele é, certo? Então, olha, variedade geográfica. A diversidade linguística que ocorre entre uma região e outra do Brasil. Entre o português brasileiro e o português do Portugal, ou dos outros países lusófonos. Vejam que o português do Brasil, a língua portuguesa, né, do Brasil é diferente. Algumas palavras que são fechadas, lá em Portugal são abertas, a pronúncia, não é? A utilização de algumas palavras do O, do U. Então, elas também identificam se o som é mais fechado, se o som é mais aberto. Então, essas variedades geográficas, elas são perfeitamente aceitáveis porque elas fazem parte de um processo histórico-cultural de cada região. Não é? Olha, variedade histórica. O uso que o falante faz da língua de acordo com um determinado tempo histórico. Aí vejam que essas palavras, essas formas, elas podem ser alteradas de acordo com a época. É óbvio que no início, não é, da colonização, com o processo de colonização do Brasil, o crescimento, né, populacional, tudo isso veio aos poucos até tornar a língua portuguesa a língua oficial do Brasil, não é? Além disso, nós temos a língua brasileira de sinais, que já foi tema de produção de texto do Enem. Então, essas variações linguísticas, elas fazem parte do processo histórico-cultural de cada povo, de cada continente, de cada localidade, certo? Lembrando que nós, no Brasil, temos mais de 100 idiomas, porque temos que lembrar do povo indígena, né? Que cada povo indígena tem um idioma próprio deles. Também tem. Mas a língua oficial, né, do Brasil, a língua portuguesa, a língua brasileira de sinais, então, é a padronizada. É as que chegam à regra, né, geral, para que todos tenham conhecimento formal, geral da utilização padronizada da língua. O grau de monitoramento, olha, menor planejamento e maior espontaneidade é esse registro mais informal, né? Essa forma de trazer a informalidade corriqueira, né, entre amigos, e maior planejamento evita-se o uso de expressões informais, que é o registro formal. Então, nós vimos aí as variedades linguísticas, nós vimos também os níveis de linguagem. Nós vimos que eles caminham nessas formas, né, de culta, né, de informal, de variação, né, de região, de gírias. Então, esses níveis de linguagens, eles são utilizados, né, são expressões, são formas, mas que todos devem respeitar e entender, né, o grau de conhecimento maior, menor, de cada local, de cada região, né? Mas isso não impede, linguisticamente, que eu possa me comunicar perfeitamente com a pessoa lá do sul, com a pessoa do norte, com a pessoa do centro, não é? Eu não, de modo geral, os falantes, eles identificam o idioma perfeitamente
E só essas variações, esses dialetos, essas modificações de palavras de cada região, mas que elas têm perfeitamente a comunicação agregada nessas variedades linguísticas, certo? Então, turma, a nossa aula fica por aqui hoje e terá exercício sobre esse assunto. Então, até a próxima aula.